doenças hereditárias. Seremos reféns delas para o resto das nossas vidas? Olá, bem-vindos! Hoje daremos sequência na série de postagens sobre depressão e o tema abordado vai ser um dos fatores que podem causar depressão nas pessoas, que é o fator hereditário. Essa explicação que eu vou dar para vocês, ela vale, obviamente, para todas as doenças, tá? Não é só para depressão. Então, compartilhe esse vídeo se você conhece pessoas que têm históricos de doenças familiares, com certeza você deve conhecer, e principalmente pessoas que são reféns disso, né? Que vivem com medo. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é justamente esse, você ter ciência que não obrigatoriamente você vai ter uma doença X se a sua família teve, né? Se seus pais tiveram, e seus irmãos, seus avós. É uma probabilidade de que você tenha. Eu hoje trato alguns casos de pessoas que vivem com medo, que vivem uma vida esperando o dia que aquela doença vai chegar, né? Aquela doença X, o câncer, a diabetes, enfim. É muito comum que as pessoas tenham crescido ouvindo, e principalmente na infância, e foram criando um medo, né? O medo de um dia ter essa doença, do dia que essa doença vai chegar. Então, pare de esperar essa doença. E se para você é muito difícil pensar nisso, entre no processo terapêutico para te ajudar. E o segundo aspecto que eu quero abordar aqui, que é o mais importante, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. As nossas doenças, elas estão acompanhadas de padrões familiares que vão se perpetuando geração após geração, tá? Então, padrões familiares acompanham doenças. Como assim, Adele? Vou explicar melhor. Então, vamos supor um homem que viveu lá, sei lá, 10 gerações suas atrás, 12, sei lá quantas. Ele viveu num tempo de escravidão, viveu num tempo de escassez, e esse homem presenciou, de repente, o seu irmão ser torturado, presenciou a sua esposa ser abusada sexualmente, talvez uma pessoa que foi muito agredida também, né? Isso acontecia muito antigamente. Talvez uma pessoa que veio para o Brasil naqueles navios em condições desumanas, convivendo muitas vezes com cadáveres ali, né? Antes as pessoas iam ficando doentes, algumas até morriam de fome no meio da viagem, enfim. Então, vamos supor que todo esse histórico desse homem desencadeou, gerou nele um temperamento agressivo. Ele teve que se tornar uma pessoa agressiva para sobreviver, para se defender de tudo aquilo que ele passou. Aí, o que a gente já aprendeu? Que emoções reprimidas causam doenças, certo? Então, essa pessoa que teve que desenvolver esse alto nível de agressividade, ele acabou desenvolvendo junto a doença X. E aí, ele passou para os filhos dele esse padrão de agressividade. E junto com o padrão de agressividade, foi a doença X. E aí os filhos dele passaram para os filhos, que passaram para os filhos, que passaram para os filhos, e chegou até você. Então você carrega dentro de si, vamos supor, um padrão de agressividade acompanhado da doença X. Só que, obviamente, você não sabe disso, né? Você não sabe que a doença que você tem está acompanhada com aquele padrão de comportamento, né? Então você consegue, muitas vezes, entrando no processo terapêutico e resolvendo aquele padrão de comportamento, aquele padrão emocional da sua família, conseguindo resolver ele, você consegue resolver ou reduzir muito alguma doença que poderia, que talvez já esteja na sua vida, ou que poderia vir para a sua vida em algum momento, poderia chegar na sua vida em algum momento, né? E esses padrões, eles são passados assim como é passado o padrão cultural. Então, assim como você tem lá aquela receita de família, aquele bolo, aquela torta, que a sua
trisa fazia, daí a bisa fazia, daí a avó fazia, daí sua mãe faz, daí agora você faz. Assim como esses costumes, essas tradições familiares são passadas de geração para geração, esses padrões também são, tá? Então, assim, você não é refém de nenhuma doença. Lógico que a gente não pode generalizar, né? Existem casos, eu dei aqui um exemplo simples, às vezes tem padrões que são muito mais sérios, muito mais profundos, né? Mas sempre existe essa chance quando a pessoa entra para um processo terapêutico. O processo terapêutico, ele altera a química do seu corpo, né? Por isso que a gente ouve tanto caso, e eu que sou da área e que trabalho com uma técnica altamente eficaz, eu ouço, assim, muitos relatos. Então, se você tem pessoas, parentes, amigos que sofrem por causa dessas doenças hereditárias, envia esse vídeo que com certeza vai ser muito esclarecedor para essas pessoas. E quem quiser estudar mais sobre o assunto, isso é estudado na epigenética, tá? Essa capacidade de transformação, é só você pesquisar lá na internet, tem um material bem vasto, epigenética. E eu vou encerrar esse vídeo aqui, para ele não ficar muito longo, eu vou trazer num próximo vídeo as demais possíveis causas que desencadeiam a depressão, tá bom? Beijos!